de mãe teria a tal decisão. Justo revela o escondido, justo socorre os aflitos, desaloja os mistérios que escondi no coração. Ele é justo. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estamos aqui para mais um momento de reflexão bíblica no primeiro livro dos Reis, e o capítulo é o número 16. Vamos meditar do versículo 1 até o versículo 4, que nos diz assim: Então veio a palavra do Senhor a Jeú, filho de Anani, contra Baasa, dizendo: Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, e tu andaste no caminho de Jeroboão e fizeste pecar a meu povo Israel, irritando-me com os seus pecados, eis que tirarei os descendentes de Baasa e os descendentes da sua casa, e farei a tua casa como a casa de Jeroboão, filho de Nebate. Quem morrer a Baasa na cidade, os cães o comerão, e o que dele morrer no campo, as aves do céu o comerão. Queridos, chegamos ao capítulo 16 e nós temos que retroceder um pouco no capítulo anterior para a gente entender o que se passa aqui nesse capítulo. Ou seja, como aqui o livro dos Reis traz um resumo da história dos reis de Israel e Judá, nós vamos perceber que em um único capítulo é possível que o texto conte, resumidamente, a história de 1, 2, 3 e até 4 reis que se passaram, tanto as tribos que pertenciam, ao governo da descendência de Davi, como eu disse na reflexão passada, associado a Judá, e as demais tribos que foram aí principalmente governadas por Jeroboão, que é as demais tribos de Israel. E nós vamos perceber que o seu governo é sempre identificado pela expressão Israel. Agora nós vamos perceber que quem está no governo é Baasa. Uma diferença nós vamos perceber também quando nós vamos analisar o governo das tribos que saíram da descendência, que deixaram de ser governadas pela descendência de Davi, que essas tribos não eram governadas por uma tribo específica e nem pela descendência de um para com o outro. Por exemplo, nós vamos perceber que Baasa, ele não era da descendência de Jeroboão, porque Jeroboão governou, depois passou para o seu filho, e depois o seu filho passou para o seu neto, e no governo do seu neto houve uma conspiração, e Baasa, que era de uma outra tribo de Israel, passou então a governar. E a gente percebe que o governo de Baasa, conforme o texto aqui mostra, foi um governo fora da vontade de Deus, ou seja, ele não reinou para agradar o Senhor. Agora, eu quero também que a gente perceba que tanto no governo da descendência de Davi, quanto agora nesse outro governo daquelas tribos que deixaram de ser governada pela descendência de Davi, nós vamos ter sempre um referencial. Ou seja, quando a Bíblia vai falar a respeito da fidelidade a Deus, ao Senhor, ela sempre vai destacar que a referência de fidelidade a Deus é Davi. Ela vai dizer, olha, andou nos caminhos de Davi, seu pai. Ou seja, Davi passou a ser um referencial de alguém que andava segundo a vontade de Deus.
e nós vamos perceber que depois que a tribo se dividiu no reinado de Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, o reino se dividiu, e quem assumiu o trono do reino dividido, da outra parte que saiu do governo do povo de Davi, foi Jeroboão. E a Bíblia diz que o governo de Jeroboão foi um governo mau, no sentido da comunhão com Deus, ou seja, ele viveu uma vida afastada da presença de Deus, e agora ele passou a ser uma referência em relação a uma vida de pecado, a uma vida de afastamento de Deus. Por isso nós vamos ver essa expressão sempre na Bíblia, e aqui nós vemos então a palavra do Senhor, trazendo esta referência em relação a um rei quando ele vive uma vida de pecado. Olha só, a Bíblia diz que Deus levantou Baasa. Deus levantou Baasa, por quê? Porque a descendência de Jeroboão não estava governando segundo a vontade de Deus. Então Deus levanta Baasa. E como eu disse, olha que interessante, versículo 2 do capítulo 16. Porquanto te levantei do pó e te pus por chefe sobre o meu povo Israel, identificando que esse governo não era da descendência de Davi, tá bom? É um governo da descendência, das tribos que deixaram de ser governadas pela descendência de Davi. E aqui está um princípio que eu quero lhe mostrar, que é interessante acerca da fidelidade de Deus em relação às promessas. Olha só, nós vamos perceber que acontece aqui na descendência das tribos que não eram governadas por Davi, que o reino ele passa de uma família para outra, ou seja, não permanece na descendência de um único rei, ou seja, começou com Jeroboão, passou para o seu filho, passou para o seu neto, então ele não conseguiu ser fiel a Deus. Deus então colocou outra família para governar de uma outra tribo, para ser agora líder sobre o povo de Israel. E nós vamos perceber que em relação à tribo governada, pelos descendentes de Davi, Deus disse assim que não iria faltar, alguém que governava da descendência de Davi, ou seja, na família de Davi, o trono permanece passando de um descendente para outro, de geração em geração. Ou seja, Deus está querendo nos dizer que ainda entre aquele povo que era escolhido por ele só mantinha a promessa dele, em relação àquele que ele havia feito um compromisso. Ou seja, ele havia feito um compromisso com Davi, porque Davi, ele conseguiu viver uma vida agradável diante de Deus, de tal modo que Deus disse: olha, eu vou sustentar a minha promessa na sua vida. Então, enquanto a tribo do sul, ela era aí governada por uma família e por outra, na família de Davi, o governo permanecia passando de um para o outro, de geração em geração, ou seja, era um cuidado de Deus com a sua promessa. Isso quer dizer, meus queridos, que Deus, ele vela pelo cumprimento das suas promessas na nossa vida. Ele vela pelo cumprimento das suas promessas em nossas vidas. Ainda nesse capítulo 16, nós vamos ver que aqui também vai registrar o governo a transferência de governos para algumas famílias, e nós vamos perceber que a partir do versículo 28 vai falar que agora quem vai assumir o governo de Israel vai ser Acabe. Acabe é uma figura que ela é de fato muito marcante no livro dos reis, porque ele foi um rei, assim como os demais da nação de Israel, ímpio, que viveu de forma desagradável ao Senhor, e ele experimentou muitas experiências com Deus através da manifestação de profetas, porque Deus, ele estava sempre lutando para resgatar o seu povo.
Então, meus queridos, esse é um capítulo também marcante e nós não temos tempo para refletir e falar a respeito de tudo quanto ele nos traz. Mas, como a nossa reflexão sempre traz uma aplicação pessoal, vamos ficar com esta, tá bom? Qual é a reflexão? Que Deus, ainda que todas as coisas pareçam, fora da ordem, Deus ainda está no controle. Ele mantém a sua promessa em nossas vidas. Ele faz com que as coisas elas aconteçam, de acordo que é possível ele cumprir as suas promessas na minha e na sua vida. Davi, ele foi um homem que viveu segundo a vontade do Senhor. Deus manteve a sua promessa e ele foi aquele que conseguiu fazer com que a sua descendência permanecesse no trono. Ainda que alguns não fossem fiel, Deus sempre levantava um outro e dava uma oportunidade nova para que alguém fosse fiel ao Senhor. Diferentemente, nós percebemos que aqui, aqueles que estavam governando sobre o povo de Israel, as demais tribos que haviam deixado de ser governadas por Davi, estas estavam caminhando de mal a pior. Cada rei que se levantava era mais ímpio do que o outro, mas Deus ainda tinha esperança para este teu povo, porque ainda que eles haviam se dividido, deixado de ser governado pela descendência de Davi, um homem levantado por Deus segundo a sua vontade, ainda assim Deus amava esse povo, ainda tinha esperança e ele trabalhava para que eles fossem resgatados. Talvez você conhece alguém que está desta maneira, está caminhando de mal a pior, distante de Deus, do Senhor, mas Deus ama essa pessoa e Deus vai trabalhar para que ela possa voltar para os seus apriscos e estar na tua presença, vivendo debaixo dos teus cuidados. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, a sua família. Continue conosco e nós vamos assim analisando e meditando na palavra do Senhor. Obrigado pela companhia.